E olha, para você, mamãe, para você, papai, que já estão de cabelo em pé, gente, pensando em como é que vai colocar essa criança de volta na rotina desse retorno das aulas, como é que vai ser depois desses 15 dias em casa, agarrado ali, sem ter muita regra, aproveitando, se divertindo, comendo de um tudo. Se for difícil se acostumar com as crianças em casa nesses 15 dias, o desafio agora vai ser voltar à rotina, viu? O fim dessas férias escolares, ou melhor, desse recesso, gente, marca o início de uma nova rotina que exige ajustes importantíssimos para que a criança ela retome, por exemplo, aos horários de dormir na hora certa, a rotina de estudos de forma mais tranquila. Mas vamos pegar essas dicas com quem entende, né? Com um especialista ao vivo aqui comigo, a Mendy Freitas. Ela que é neuropsicopedagoga e vai trazer algumas orientações para os papais, para as mamães, para que esse retorno não seja aí tão traumatizante. Quais são os principais desafios para essa retomada, hein, Mendy? Bom dia, bem-vinda. Eu que agradeço, bom dia. O principal é não deixar que essa criança continue pelo menos 2, 3 dias do retorno às aulas ao ritmo de férias. Porque tem criança que está dormindo meia-noite, 1h da manhã. Quando a gente fala em adolescente, vai para 3, 4 horas da manhã jogando. Então, tem escola que já retornou. Tem escola que já vai retornar segunda-feira. Então, tentar botar essa criançada hoje na cama 8 horas. Hoje, para que esse corpo se organize e segunda-feira ele consiga estar apto para a escola. E quando você fala assim dessa organização do corpo, a gente fala muitas vezes que é só, não, é questão de hábito. Mas não, né? Tem uma questão funcional mesmo do corpo que precisa se readaptar, uma rotina de acordar cedo, de ter ali uma obrigação, de ter que pensar, de ter que raciocinar, estudar. Isso. A rotina a gente tem todos os dias. Certo. Porque o que é rotina? É acordar, tomar café, levantar e ir para a escola. Beleza. O interessante é que essa família crie um hábito. Que horas eu acordo, como eu acordo, que tipo de alimentação eu vou ter. Aí esse hábito ajuda o corpo. Porque todo mundo precisa de uma carga horária mínima para poder dormir e estar bem no outro dia. Certo. Então, quando a gente fala em criança, tem que ser na média de 8, 9 horas. E o adolescente também. Certo. Então, se esse adolescente passou esses 15 dias só dormindo 4 ou 5 horas noite, ele não vai estar bem fisiologicamente, cognitivamente, para voltar às aulas. Falando nessa questão cognitiva, isso impacta demais no aprendizado, né? E principalmente na irritabilidade dessa criança, nesse retorno e de aceitar mais fácil que tem que voltar à rotina de estudo. Eu sempre falo para os pais que se observe. Quando a gente dorme pouco, como é que a gente está no outro dia? E olha que nós somos obrigados a fazer as funções laborais do outro dia. A gente não pode ter o luxo de dizer, eu vou ficar na cama hoje. A gente não pode. Tem que levantar e trabalhar. Então, o ideal é que eles se observem e levem isso para as crianças. Se a minha criança vai dormir 4 horas, amanhã ele vai estar bem? Não vai estar bem. Então, ele precisa dormir tranquilo, né, um quantitativo bom, para que no outro dia ele esteja apto para todas as funções. Porque senão ele vai ficar desatento, ele vai ficar letárgico, o professor vai falar, parece que está em outro mundo, e não vai funcionar para nenhuma atividade pedagógica. Existe algum prazo, por exemplo, para essa criança se readaptar? Você falou sobre pelo menos 3 dias ali, mas existe um estudo que mostra que um tempo é específico para isso? Olha, a literatura traz muitas informações, mas nada é uma receita de bolo para outra pessoa. É bom que você observe a sua casa e a sua criança. Tem pessoas que precisam de 48 horas, tem pessoas que precisam de mais tempo. Então, para que não seja uma receita de bolo, observe a sua criança e o seu adolescente. Porque, assim, não é o primeiro recesso, não é as primeiras férias. A gente tem parâmetro para saber se essa criança fica melhor com 2 dias antes ou muitas até uma semana antes para poder estar apto. Agora, é muito complicado quando você principalmente tem uma criança que está ali curtindo horrores as férias, curtindo com os amigos, com os priminhos, com a família, e aí tem que voltar a uma rotina que, querendo ou não, está longe desse pessoal que era mais pela brincadeira, animação. Como fazer com que essa volta à aula, ela seja motivada? Porque a criança gosta mesmo de brincar, né? Toda criança gosta de brincar e brincar para a criança não é opcional. A criança precisa brincar para se desenvolver. Agora, Sofia, eu falo muito que vai de acordo da família. Porque no início do ano, a gente se prepara, a gente organiza, compra material. Então, a criança já é estimulada pela família para ir à escola. Mas isso não acontece muitas vezes nesse recesso. A gente precisa lavar a bolsa escolar, lavar o fardamento, lavar o sapato, observar se todos os materiais escolares
escolares ainda dá para ser usado no segundo semestre. Porque é um estímulo, de certa forma, né? Aí a criança vê o pai e a mãe estimulando nesse ponto, vê que o retorno é bom. Agora, se ela já escuta em casa, deixa aí, amanhã eu vejo, vai voltar para a escola, minha vida, minha logística, então a criança também sente esse peso. Uhum. E agora, vamos falar sobre as telas? As telas sempre têm um impacto bem negativo nesse sentido de retornar à rotina, né? A criança, normalmente, quando ela está de folga, ou quando ela está no final de semana, ou quando está curtindo com os amiguinhos, tem uma certa maleabilidade por parte dos pais no uso de telas. E como é que a gente faz para restringir agora nessa rotina retomada das aulas? Da mesma forma com o quantitativo do sono, vai diminuindo aos poucos. Nada pode ser abrupto. Porque ele vinha com uma rotina, vamos imaginar que ele tinha uma rotina de 2, 3 horas dia, e nesses 15 dias ele passou a usar 8 horas. Então esse cérebro se acostumou. Certo. E o cérebro gosta de coisa boa. Né? A gente fica os 15 dias em casa, quando vai voltar para o trabalho, a gente sente. Volta mais devagar. O cérebro gosta desse estímulo, né? E a criança, com muito estimulada, ela se acostuma. Então tem que voltar aos poucos. Se a criança passou o dia todo, metade do dia, no outro dia um pouco mais, 2 horas, 3, até voltar para a rotina que existia antes, se existia. Essa questão, Mandy, é muito variável, né? Criança para criança, pai para pai. Como é que a gente consegue dizer um tempo que é ideal de tela para essa criança? Existe um estudo, existe uma linha literária que vai para essa limitação? Existe. A OMS, existe uma tabela pela OMS. Sim. Os pais podem olhar na internet o quantitativo ideal para cada faixa etária. Perfeito. Até 2 anos de idade, 0 telas. 0 tela. Então, a partir daí, a gente vai administrando. Mas, Sofia, as crianças nasceram no meio tecnológico. A gente não pode colocar a tecnologia nesse lugar que não serve. Senão a gente vai ter uma outra dinâmica. O que precisa é administrar a logística. Se essa criança estuda pela manhã, à tarde, até para a pesquisa da escola, ela vai passar 2, 3 horas e depois um exercício físico. Sim. O problema é o tempo retido nessa cadeira. É o tempo à frente dessa tela. Então, se a criança ou adolescente ficar 2, 3 horas e depois vai fazer um exercício físico, a gente movimentou tanto esse corpo quanto esse cérebro. Então, perfeito, né? A gente tem que adaptar as crianças a esse mundo tecnológico. A gente não consegue, às vezes, largar o celular. E eu tenho uma dúvida até pessoal mesmo. Por exemplo, até os 2 anos não pode tela. E eu sempre vou tentar fazer isso lá em casa com Serena. Mas, por exemplo, na Copa do Mundo agora, é inevitável, às vezes, ela está com a gente. E como chama a atenção? A tela das crianças, dos bebês, desde novinha. E, às vezes, ela dá uma olhadinha. Aí ela olha, a gente tenta virar a tela ou virar ela um pouquinho. O quão prejudicial pode ser, por exemplo, para essa criança que não está nem entendendo ali o porquê que está olhando, mas é pela luminosidade, muitas vezes pelas cores? É a hiperestimulação, é muita informação e muita informação rápida. Eu assisti desenho, você assistiu desenho. É verdade. Só que tipo de desenho que a sua filha está assistindo? Certo. Se ela vai assistir alguma coisa, que seja na televisão e não no celular. Porque perfeito. O celular retém esse corpo e impede a interação. A televisão aparecendo, ela está brincando, ela interagindo, está com outras pessoas. Então, ela está vendo a tela, mas ela está em movimento. Perfeito. Mandy, muito obrigada, viu? Eu faria aqui várias perguntas ainda, gente. Tenha dúvida para tirar desses pais, mas com certeza com as suas orientações tem muito pai, muita mãe que vai tentar já retomar essa rotina hoje. Para segunda-feira a criançada tá fera e bem ligada na rotina de estudos. Obrigada, viu? Até a próxima.